Boa noite, amada igreja do Senhor. O salmista Davi, em um dos seus salmos, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos numa situação atípica, em que estamos agora na igreja doméstica, no lar. E nós sabemos que a igreja somos nós. Por isso, queridos, que essa noite seja uma noite de adoração, uma noite de reverência, de busca ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, nós pedimos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, sobre a Tua igreja, meu Pai. E te pedimos, Senhor, que a Tua proteção esteja sobre todos, meu Pai. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Te pedimos, Pai, por aqueles que todos os dias têm saído, Pai, para o trabalho, Senhor. Deus, guarda, Senhor, de toda violência, de toda forma de maldade, Senhor. Guarda a vida dos Teus filhos. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, meu Pai. Restabelece a saúde dos Teus filhos, meu Pai. Oramos, Pai, por aqueles que estão sofrendo, por entes queridos que estão enfermos. Pai, te oramos por aqueles que sofrem, Senhor, por aqueles que estão fragilizados, Deus, nos dias em que nós estamos vivendo de isolamento. Pai, pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor,
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfim
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, amada Igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui para louvar a Deus e mais uma vez estamos aqui para nós pregarmos a palavra do Senhor, refletirmos nessa palavra que é vida e que é poder de Deus para nós. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 142, o verso 4 e o verso 5. Salmo de número 142, o verso 4 e 5, que diz assim: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, que é sobre a solidão. E esse texto que nós lemos no Salmo de número 142 e o verso 5, verso 4 e 5, o salmista nos mostra um detalhe bem importante sobre a solidão, quando ele diz: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. E na Bíblia, estar ao lado direito é ser identificado como estando em um lugar especial, em um lugar de honra. Em Romanos, no capítulo 8 e o verso 34, nos diz que o Senhor Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. E a direita é um lugar especial, é um lugar de honra. Na antiguidade, aquela pessoa que ia ser defendida, às vezes por um amigo, esse amigo ficava à direita dela. Era uma espécie de advogado, era o defensor. E lá no Salmo 16 e o verso 8, o salmista diz assim: o Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, quando nós
observamos na palavra do Senhor o sentido da direita, nós vemos que é realmente um lugar de privilégio. Aqui o salmista diz: olha à minha direita, vê que não tem ninguém se importa comigo. Então nós podemos aqui deduzir que o salmista Davi provavelmente estava passando por um momento de solidão. Nós sabemos que a solidão é um problema universal. E uma das coisas que nos chama a atenção em relação à solidão é que a natureza da solidão é precisamente esse sentimento de estar fora. E Davi aqui está colocando essa particularidade, dizendo: ninguém se importa comigo. E uma outra coisa sobre a solidão é que a solidão é um dos estados da mente mais angustiosos que uma pessoa pode experimentar. A solidão é algo doloroso na vida de quem experimenta este problema. E nós podemos dizer que a solidão é a ausência de duas experiências interpessoais que nós quase sempre vivemos. Essas experiências, mas a pessoa que está vivendo em um estado de solidão, ela não consegue viver essas duas experiências. Quais são? Primeira, fazer parte. E a segunda, a emoção de ser entendida. Melhor dizendo, a pessoa, quando está em um estado de solidão, ela sente falta de uma sensação de fazer parte. Ela sente falta disso. E ela sente falta também da emoção de ser entendida. Isso faz parte do drama de quem vive essa situação, esse problema que afeta tanta gente. E na época que nós estamos vivendo no mundo, o mundo em isolamento social, isso tem sido mais recorrente. E há na solidão o que nós chamamos de estados de solidão. Melhor dizendo, os estados de solidão é aquilo que alimenta a solidão, que alimenta esse problema que o ser humano passa. Porque, na verdade, a solidão nem sempre é a causa do problema. Quase sempre é a consequência de uma outra situação, de um outro problema. Então, a solidão, podemos ver que há muitos níveis, muitos estados de solidão. Nós vamos citar pelo menos 3 aqui, para começarmos a entender, depois, à luz da Bíblia, o que podemos fazer. Então, nós temos a solidão social, a solidão emocional e a solidão espiritual. A solidão social já está dizendo tudo. As causas são sociais. Está na sociedade, nos relacionamentos. Agora, a solidão social, ela pode ser intensificada em tempos de transições ou mudanças de paradigmas na comunidade. Então, ela pode se tornar mais intensa quando há essas mudanças de paradigmas. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos em um período de transição em que nós passamos por mudanças abruptas, mudanças em que não se trata de um isolamento, não se trata de férias, mas sim de um isolamento para que nós possamos nos resguardar de uma ameaça à própria vida, à própria existência. Então, essa solidão social vem por causas sociais.
por mudanças de paradigmas. E nós estamos vivendo essas mudanças de padrões, de paradigmas. Um outro estado de solidão é a solidão emocional, que são sentimentos, são questões interiores, internas do coração, que nos afastam de amigos, de parentes. Isso leva a pessoa a uma baixa autoestima, leva a pessoa a dificuldade de se relacionar, e a pessoa começa a viver essa solidão emocional, começa a se sentir isolada emocionalmente das pessoas, nos relacionamentos não são consistentes. A terceira forma é a solidão espiritual, que é a alienação de Deus. E aí você pode pensar, existe essa forma de solidão? Solidão espiritual? Sim. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 59, e o verso 2, você vai ler o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, as nossas iniquidades nos separam. Essa separação do homem em relação a Deus, isso traz solidão, solidão espiritual. O próprio Deus percebe o homem lá no início, na criação, e diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Mas existe também essa solidão espiritual, em que o homem fica afastado de Deus por situações de pecado, de transgressão, de não ter um relacionamento consistente com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é santo. Ele diz assim: eu sou santo, sede santos como eu sou santo. Então, o nosso relacionamento de Deus requer que estejamos em condições de obediência, de submissão à palavra do Senhor. E isso pode trazer uma solidão espiritual, o homem alienado de Deus, longe de Deus, isolado de Deus. Então, queridos, essa situação que o homem vive de solidão é um problema para a saúde pública. Em alguns países há um tratamento específico para isso. É um problema para o trabalhador, é um problema para os relacionamentos, é um problema em várias áreas. E isso é preocupação para sociólogos, para filósofos. E nós temos um filósofo no passado, tivemos um filósofo no passado, que é o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele ele cria uma metáfora para refletir sobre a solidão, para refletir sobre o problema da convivência humana e também sobre a solidão. E a metáfora que ele cria é o dilema do porco-espinho. E tudo começa na vida desse filósofo, Schopenhauer, quando ele, ainda jovem, vai fazer uma escalada, vai escalar uma montanha. E é uma aventura de 2 dias. E ele chega em um determinado local daquela escalada, subindo a montanha, e ele precisou pernoitar ali com o guia dele. E esse grande filósofo, Schopenhauer, ele para em uma cabana que foi feita ali, improvisada,
para abrigar aqueles aventureiros. Então ali, ele antes de entrar naquela cabana, ele percebe que existem muitos aventureiros, muitos pastores de ovelhas, que estão ali embriagados. É uma época de inverno, muito frio, neve. E ele entra naquela cabana. Quando ele entra na cabana, ali está repleto de pessoas bebendo, se embriagando. E ele, em uma das obras dele, ele escreve num parágrafo dizendo que ali dentro daquela cabana existia um calor animalesco, um calor extremo. E, na verdade, isso é um contraste, porque era uma época fria, uma época que estava nevando, e ele declara que ali era um calor extremo. E, a partir daí, ele começa a refletir sobre aquela situação em que aqueles homens estavam em uma cabana, na verdade, buscando abrigo, se escondendo do frio e também fugindo do medo da noite, da escuridão. E ele, refletindo sobre isso, ele cria o que nós conhecemos como o dilema do porco-espinho. E o que é esse dilema do porco-espinho? Ele, na verdade, cria uma metáfora em que ele mostra que existiam alguns porcos-espinho que estavam no momento de frio, de extremo frio, e eram vários porcos-espinho, e eles começavam a chegar um para perto do outro, para se aquecerem, para que eles pudessem ali se aquecer do frio. Então, baseado nessa metáfora que Schopenhauer cria, em que ele vê vários porcos-espinho que procuravam se aquecer, e ele conta nessa metáfora que eles se aproximavam para se aquecer, mas os espinhos espetavam os outros, e eles sentiam dor, e depois se afastavam. E quando novamente sentiam muito frio, se aproximavam para se aquecer, e sentiam dor com os espinhos, e se afastavam, e ficava aquele ciclo de dor e aquecimento. Se aqueciam e sentiam dor, se aqueciam e sentiam dor. E ele começa a trazer essa reflexão para o problema da convivência humana. E nós sabemos que o homem é um ser gregário. Ele, na sua essência, é para viver em bando, em grei, para viver em comunidade. Mas, ao mesmo tempo que ele é gregário, ele não sabe muito bem conviver. Isso é um problema sério. E Schopenhauer começa a analisar esse problema da convivência humana, que o homem sente frio, como ele cita nesse dilema do porco-espinho. O homem sente frio e ele procura a companhia do outro, ele procura o afeto do outro, o calor do outro. Mas nessa convivência ele percebe que há dificuldades, que há defeitos. É como que se fossem os espinhos no relacionamento. E aí ele se afasta. E isso traz solidão. E o ser humano realmente vive esse dilema. E Schopenhauer começa a analisar nessa metáfora que ele cria. Ele começa a analisar e começa a pensar o que nos seduz e o que nos assusta na solidão. O que é que nos seduz e o que nos assusta? O que nos aproxima e o que nos afasta na solidão? E aí, lembrando um outro filósofo, Sartre, que diz que
o inferno são os outros. E ele se refere à convivência, ele se refere às imperfeições que nós temos e principalmente as imperfeições dos outros. Por isso Sartre diz, o inferno são os outros. Então, esse dilema do porco-espinho, ele nos traz esses ensinamentos, essa reflexão sobre a solidão. E se você parar um pouco para pensar e trouxer isso para a nossa vida, para os nossos dias, contextualizar para a nossa vida, nós podemos também analisar que há pouco tempo atrás, antes do mundo estar em isolamento social, as pessoas iam, digamos, para um restaurante e às vezes elas iam acompanhadas, mas a atenção delas estava para as redes sociais, para o WhatsApp, estavam para um relacionamento virtual. E a outra contradição que nós vemos é as pessoas às vezes mandam mensagens para outras, mensagens pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas quando encontram essas pessoas, elas enviam, em vez de um contato pessoal, um contato em um relacionamento pessoal mais consistente, elas às vezes na companhia das pessoas que antes elas mandaram mensagens, elas agora mandam mensagens para outras pessoas e desprezam aquela companhia. Isso nos leva a pensar que é como uma fuga do contato olho no olho, uma fuga de um relacionamento presencial, uma fuga de um relacionamento mais consistente com as pessoas. Isso é um contraste, como nós vimos aqui, esse dilema do porco-espinho. Eles se aproximam e depois se afastam, se espetam, se afastam. E o ser humano passa também por situação assim, que o leva à solidão, a esse isolamento, a esse sentimento terrível. E hoje há uma outra perspectiva, porque nós sempre entendemos a solidão como algo negativo, como algo que nos esvazia, que traz dor, que traz sofrimento, que não é desejado por nós. Então, nós pensamos na solidão como esse esvaziamento, é estar onde não queremos, é algo negativo. Mas hoje há uma proposta em que nós podemos ver de uma outra perspectiva, que é a solitude. A solitude já é o inverso. A solitude é a capacidade de eu estar sozinho e ao mesmo tempo fazer dessa experiência uma grande oportunidade de crescimento. Então, solitude aqui não é algo negativo, é algo positivo. Solitude aqui é uma virtude, é algo que pode nos levar a crescimento. Isso também nos leva a crer e a entender que uma pessoa pode estar sozinha em um lugar e não se sentir solitária. E uma pessoa pode estar também, o inverso, ela pode estar no meio de uma multidão e se sentir só. Então, a solitude é aquele ato consciente em que a pessoa se retira de forma consciente para um objetivo, para crescer, para ler, para pesquisar, para meditar, para construir algo. Porque quando nós olhamos desta forma, nós temos possibilidades grandiosas de crescimento.
porque a solidão é algo terrível. Ainda hoje, a minha esposa comentava comigo sobre assistiu um noticiário em que se falava que na televisão, se falava que foi constatado ultimamente que os ratos nos Estados Unidos estão mais violentos. E eu sorri, que achei até engraçada a situação, e ela disse que é em virtude do isolamento social, porque há menos alimento para eles, e eles estão brigando entre si, se matando, então estão mais irritados. Isso com os animais. Imagine o ser humano, um ser racional, em uma situação de solidão. Isso traz problemas terríveis para a vida do ser humano. Mas hoje nós não queremos estar apenas descrevendo a solidão, porque a nossa bússola, o nosso manual é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós podemos, através da Bíblia Sagrada, descobrir como lidar com a solidão. Como nós podemos lidar com a solidão. E nós já vimos aqui que nós podemos mudar essa situação de solidão para solitude, que é uma atitude diferente de você pode estar só em um lugar, mas não está solitário, não está vivendo uma solidão. Você está ali para construir. Então, o que fazer à luz da palavra de Deus quando nós enfrentamos esse problema? Então, nós temos aqui alguns princípios, alguns caminhos, e um deles é: confie em Deus e busque uma conexão significativa com Ele. Confie em Deus. Busque estar conectado com Deus. E aí nós já vimos que existe a solidão como um estado de isolamento social, de isolamento emocional, de isolamento espiritual. É claro que para cada uma dessas situações existe uma forma particular de ser tratada a questão, mas nós podemos dizer o seguinte, que quando você se relaciona, quando você confia em Deus, busca estar em conexão com Ele, uma conexão significativa com Ele, você está no caminho certo para vencer a solidão. E aí você pode dizer, mas pastor, a solidão pode ser a falta de uma pessoa, pode ser a falta de alguém especificamente. E eu posso te dizer uma coisa, que tudo começa com Deus. Deus é o nosso Criador. Deus nos criou, Ele é o Criador da vida. E lembrando aqui, um menino, uma criança que estava vestindo uma túnica, e essa túnica tinha botões de cima a baixo, e o pai, observando aquele menino tentando vestir a túnica, estava desengonçado, estava tendo dificuldades, e o pai sabiamente diz: meu filho, faça o seguinte, comece abotoando de cima para baixo. Coloque o primeiro botão na casinha e ali abotoe o primeiro botão aqui de cima. E os demais todos vão se alinhar. Todos estarão se alinhando. E aquela criança fez como o pai instruiu, e foi exatamente o que aconteceu. A criança abotoou o primeiro botão de cima para baixo,
e os demais foram se alinhando. Então nós podemos falar sobre Deus dessa forma. Quando você busca Deus, você busca ter um relacionamento significativo com Ele, uma conexão consistente, significativa com Ele. As outras coisas vão se alinhando em todas as áreas da nossa vida. E aí nós podemos ver que Deus é o que você deve buscar primeiro, o que você deve estar no teu coração. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos amar a Deus ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei, todo o mandamento de Deus. Então isso significa que nós devemos buscar em primeiro lugar o Senhor. E as outras coisas são acrescentadas, porque através de Deus, nós temos instrução, nós temos direção para todas as outras áreas da nossa vida. Como nós lemos aqui no Salmo 142, o verso 4 e o verso 5. Agora, o verso 5 diz assim: a ti, Senhor, clamei, declarando, tu és o meu refúgio, a minha partilha na terra dos viventes. Então, o salmista começa dizendo que não há ninguém à direita dele que se preocupe com ele, não há ninguém que possa auxiliá-lo, ele está em uma situação de solidão. Mas aqui no verso 5 ele diz para Deus: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. E um outro salmo, o salmista, no salmo de número 102, e o verso 6, o salmista diz assim, na parte A: sou como pelicano do deserto. Eu sou como um pelicano no deserto. E eu falei isso para a igreja esta semana, que essa metáfora mostra que o salmista estava em uma situação de solidão. Está como que num deserto, sozinho. Mas quando nós estudamos sobre essa ave, o pelicano, nós vemos que o pelicano é uma ave que habita em lugares onde há água. E aqui o salmista coloca: eu sou como um pelicano do deserto. Então ele está no lugar diferente, o que nos dá a entender é que ele passa por uma situação tão adversa que ele teve que sair do lugar de habitação dele e foi para o deserto. E essa metáfora nos ensina muito, porque Davi poderia ter falado sobre uma águia, poderia ter falado sobre qualquer outra ave, mas ele fala: eu sou como pelicano. Por que ele faz essa comparação? É porque uma das principais características do pelicano é que abaixo do longo bico que ele tem, existe uma espécie de uma bolsa. E nessa bolsa é possível o pelicano colocar de 5 a 8 litros de água. E até pequenos peixes ele carregar nessa bolsa. Então, quando o salmista faz essa comparação, ele faz sabendo exatamente que tipo de comparação e qual a profundidade da aplicação dessa comparação na vida dele. Sou como um pelicano no deserto. Então, como se ele estivesse ali também mostrando que ele estava no deserto, lugar de provas, lugar de escassez de água, escassez de alimento. Mas o pelicano tem a capacidade de armazenar água no papo e até de colocar alguns peixinhos pequenos ali. É como se o salmista estivesse se voltando para essa realidade e dizendo: eu estou em um deserto, mas eu tenho reservas para atravessar este deserto.
E a mesma coisa nós dizemos para você hoje, que você pode estar vivendo um deserto, está vivendo o seu deserto de solidão, de dificuldade, de adversidade, em que parece que tudo está contrário, mas em Deus você tem reservas para vencer a solidão. O Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E lembrando aqui, no Salmo de número 16 e o verso 8, o salmista já em outra situação, ele diz assim: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso que nós dissemos: confie em Deus e busque uma conexão significativa com Ele. E você vai começar a realmente perceber mudanças na tua vida. Mesmo que você esteja sozinho em um lugar, mas você não vai se sentir solitário, porque Deus nos preenche e Ele nos direciona para nós vencermos toda e qualquer situação na nossa vida. Existe um filósofo da antiguidade chamado Protágoras de Abdera. Ele tem umas frases muito conhecidas, e uma delas é sobre o homem. Alguns dizem que ele é o precursor do relativismo. E Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Então, Protágoras ensina que tudo começa pelo homem. E nós aqui estamos, na verdade, dizendo que Deus é a medida de todas as coisas. Deus é o princípio de todas as coisas. É o princípio da criação. Ele nos criou, Ele nos conhece. A nossa vida, a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura emocional foi toda projetada por Deus, criada por Deus. Então, não existe ninguém no universo que conheça mais o homem do que Deus. E Ele sabe exatamente os caminhos que nós devemos caminhar. Então, um outro princípio para nós encerrarmos esta palavra: trabalhe para conexões significativas, em vez de esperar que elas venham até você. As pessoas às vezes querem mudar a vida, querem sair da solidão, querem ter relacionamento com um grupo maior de pessoas, mas às vezes se isolam de tal forma e não lutam para isso, não se esforçam para ter amizades verdadeiras, consistentes, em que haja intimidade, em que haja uma cumplicidade em relacionamentos realmente significativos. E essa é a nossa parte. Portanto, queridos irmãos, esse tema sobre a solidão, ele nos leva a uma reflexão no nível humano, social, emocional, mas nós não podemos esquecer que a palavra de Deus nos mostra toda a história do homem. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem sem problemas. Mas o pecado afeta a vida, as emoções humanas. O pecado afeta. E você pode ver bem no início da Bíblia, em Gênesis, que Deus cria o homem. Deus percebe e diz: não é bom que o homem esteja só. E Ele cria a mulher. E nessa história, lá em Gênesis, no capítulo 3, o homem
se rebela contra Deus, desobedece a Deus. E pela primeira vez nós vemos o relato na Bíblia de que o homem sentiu medo. E Deus procura o homem e o homem diz assim: eu tive medo, Deus, eu te vi no jardim, tive medo e me escondi. Então as emoções humanas são afetadas a partir do pecado. E a solidão é algo destrutivo. É algo que traz angústia, que traz, às vezes, o suicídio, a depressão, que traz tanta coisa ruim para a vida das pessoas. E o que nós estamos assegurando, afirmando aqui, é que se você se voltar para Deus, em um relacionamento significativo com Deus, você vai começar a entender os caminhos para que você possa vencer toda esta dor, toda esta provação que você vive de se sentir fora, de se sentir totalmente fora. Nós afirmamos pela palavra do Senhor que se você confiar no Senhor, entregar os teus caminhos ao Senhor, a palavra do Senhor diz assim: confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós confiamos no Senhor, em um relacionamento pessoal com Deus, é o caminho para nós começarmos a sair dessa grande crise de solidão, desta grande crise que aprisiona o homem, que escraviza o homem. Então fica com esta palavra no teu coração, reflita sobre esta palavra, e nós vamos encerrar lendo o texto que nós iniciamos, que é o Salmo 142, o verso 4 e 5, que diz: olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. Aqui é o estado de solidão. E depois ele se volta para Deus e diz: a ti, Senhor, clamei declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Que você também possa fazer isso, se voltar para Deus e dizer: Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a solução para os meus dilemas. Me ensina a me relacionar de forma consistente com as pessoas que eu amo. Me ensina a ter relacionamentos duradouros. E eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar, vai te guiar nesses caminhos. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós louvamos a Ti por esta noite, pela Tua palavra que aqui foi pregada, proclamada. E eu te peço, Senhor, sobre a vida de todos os Teus servos, de todas as Tuas servas, em especial por aqueles que estão, Senhor, nessa fase que nós estamos vivendo de isolamento social, de tantas notícias desagradáveis, e que estão, Senhor, amedrontadas, Pai, numa situação de um isolamento, Senhor, mais profundo e mais destrutivo, Senhor, que é a solidão. Pai amado, que essas pessoas sejam alcançadas por Ti, meu Pai, e que a Tua graça, Senhor, alcance o coração delas. Como Tu falaste, Senhor Jesus, para Paulo: a minha graça te basta. Pai, que a Tua graça seja o suficiente, Senhor, nesta hora, para alcançar cada coração que está se sentindo, Senhor, abandonado, fora dos relacionamentos, fora, Senhor Deus, da comunhão. Deus querido, abençoa essas vidas, Pai. Alcança, Senhor,
com a tua graça e com a tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. Amém. Uma boa noite e um domingo abençoado para todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está